sabia que hoje, 22 de julho, é o Dia Mundial do Cérebro? O objetivo da data é conscientizar e promover a saúde do cérebro. Ele é o único órgão do corpo humano que não pode ser substituído. Por isso, as doenças e condições que o afetam são as que mais deixam pessoas com deficiências, segundo a Federação Mundial de Neurologia. Quem conversa sobre esse assunto com a gente é o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Wilker Knoner. Ele já está aqui ao vivo com a gente via internet e você pode participar enviando sua pergunta através do nosso WhatsApp 993139599. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua participação nesse sábado aqui com a gente. Então, a gente começa falando, né? A gente sempre pensa, quando pensa em cérebro, em doenças relacionadas a ele, em aneurisma e Alzheimer. Mas tem muitas outras doenças que podem vir aí se a gente não cuidar direito desse órgão tão importante, né? Exatamente. Obrigado aí pela participação do RJ1. É um prazer estar com todos os que acompanham essa rede de televisão. E sim, eu sempre comparo o cérebro como se fosse o planeta Terra. Ou seja, né, nós temos aí 100 bilhões de habitantes, 100 bilhões de neurônios que estão estão habitando o cérebro. E como a gente tem problemas, né, ao redor da Terra, de fome, problemas de maremotos, da natureza, de desastres econômicos, elétricos, o cérebro também tem esses problemas. Na verdade, além de neurônios, a gente tem outras células que moram em conjunto com os neurônios e outras estruturas também. Então, como as próprias artérias, veias, que vão estar nutrindo o cérebro, elas também podem adoecer. E você citou ali duas doenças. Uma, propriamente dita do cérebro, como a doença de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, né? E outras doenças que podem acometer os vasos cerebrais, como o próprio AVC, uma hemorragia cerebral e, claro, um aneurisma cerebral, que é uma situação extremamente grave. Então, quais os cuidados que a gente deve ter ao longo da nossa vida para ter um órgão saudável? Bom, o cérebro, então, ele trabalha com eletricidade. Só que, para a gente ter, então, esse órgão saudável, a gente vai precisar manter as sinapses funcionando, ou seja, você ter uma atividade cerebral não excessiva, mas constante, né? Não deixar esse órgão preguiçoso, estar sempre aprendendo alguma atividade nova, alguma habilidade nova, mesmo que diferente, independente da sua profissão. Né? Por exemplo, você é repórter, mas de repente começa a aprender sobre um hobby, cozinhar, música. Isso acaba desenvolvendo e ativando e conectando o cérebro de uma maneira geral. Então, atividades cerebrais sempre em busca de novos aprendizados, e a gente tem hoje, né, dentro da internet, bastante conteúdo que você pode estar se dedicando, cursos, enfim, outros tipos de atividades manuais é importante também, não só assistir, né? O excesso de tela pode fazer mal ao cérebro. O exercício físico também para ajudar, porque ele ativa a circulação cerebral, ele ativa alguns grupos de neurônios, então deixa esse cérebro mais robusto e preparado para caso venha acontecer alguma doença no futuro. E claro, né, uma boa noite de sono, evitar o estresse e também uma coisa hoje muito comum, que são as doenças, como depressão, doenças mentais, que pioraram muito depois do Covid, né? Então, para evitar isso, a gente tem que ter uma postura positiva em relação à vida, a hidratação, exercício físico e manter sempre uma procura de uma atividade nova para você deixar o cérebro em um constante aprendizado. É verdade também que há benefícios, por exemplo, eu sou destra, começar a fazer atividades com a mão esquerda, canhoto para mim é muito difícil, né? Mas para fazer esse cérebro pensar e não ficar só condicionado à mão direita? É verdade. Na verdade, assim, a gente já vem geneticamente programado para ser destro ou canhoto. Então, quando você
foge, vamos dizer, da sua zona de conforto, quer dizer, você foi programado para uma situação, às vezes você recebe um dom genético para desenhar, para artes, para música, e você começa a migrar também e aprender outras atividades, isso expande o cérebro, isso expande a sua mente também. E isso não impacta só nessas habilidades que você já tem ou que está aprendendo. Elas criam conexões importantes que, às vezes, fazem você tomar uma decisão melhor lá no futuro ou ainda resolver problemas com situações que você não tinha pensado antes. Então, quando você faz atividades além do que você já tem, quer dizer, eu sou destro, vou aprender agora uma atividade manual canhoto. Você está treinando o seu cérebro, aumentando as conexões desse cérebro. Então, não é o maior número de neurônios que determina a inteligência da pessoa, e sim o maior número de conexões. E você vai amplificar essas conexões toda vez que você aprende uma nova atividade. Se você nasceu destro e começa a aprender agora atividade com a mão esquerda, você começa a desenvolver novas conexões cerebrais. Isso vai impactar ali na frente, não só na sua habilidade manual, mas também na sua atividade mental. Claro que começar tudo isso jovem, na infância, se possível, é ótimo. Agora, estou na terceira idade, não pratiquei isso ao longo da vida, dá tempo ainda, de repente incluir uma palavra cruzada, por exemplo, na rotina, é uma boa saída? Uma boa estratégia? Então, a idade ela não é um fator restritivo para você aprender novas habilidades. Lógico que é diferente quando você já vem programado ou programando o seu computador desde a infância. É igual um laptop novo que você comprou e você começa a inserir programas e automatizar algumas coisas. Ali na frente é mais fácil você incluir novas atividades, novos programas, entender um software novo que você instalou. Diferente de você pegar uma máquina um pouco mais antiga e essa máquina, então, você começar a inserir. O processo vai ser mais lento, mas ele não é impeditivo. E também palavras cruzadas, né? Outras atividades cerebrais, mentais, vão ajudar sempre a manter essas conexões ativas. O senhor falou sobre o uso excessivo de telas. Isso dá uma enferrujada no cérebro? Na verdade, o uso excessivo de telas, ele é uma hiperestimulação cerebral. Você deixa o cérebro hiperestimulado porque ele fica recebendo um bombardeio de informações, principalmente aquele costume que você vê hoje nas crianças e nas adolescentes, passando a tela rapidamente, tá? A pessoa passa a não ter mais paciência para conseguir fixar e concentrar. O cérebro, ele fica viciado numa coisa chamada dopamina, ou seja, o prazer imediato. Ele está toda hora procurando. Você acostumou esse cérebro a toda hora procurar um estímulo novo. Então, toda vez que você assiste um vídeo, por exemplo, no Instagram, no YouTube, aquele vídeo em poucos segundos já não se torna mais interessante. E aí você busca um outro vídeo e fica, então, com esse hábito de estar toda hora zapeando dentro do celular. E isso faz mal, porque esse excesso de procura de dopamina que o cérebro provoca na pessoa vai aumentar os níveis de ansiedade, vai ter maior dificuldade de dormir, vai ter maior dificuldade de concentração também para executar as atividades do dia a dia. Então, isso realmente, o excesso de tela nesse sentido faz muito mal à saúde. Lógico, em crianças é pior ainda, porque a gente está numa fase em que a gente está modulando e moldando as conexões cerebrais. Se isso já vir nessa primeira infância, na adolescência, vai dar problemas aí, dificultar tanto o aprendizado no futuro, quanto também agregar problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, nesse adulto que vai estar se formando. Lógico, tem gente que trabalha com telas, né? Mas eu estou falando de computador, atividade, né? Não estou falando desse excesso de telas que é a gente ficar zapeando no tablet ou no celular. Esse faz mal. Agora, trabalhar com a tela, isso já é habitual de todo mundo, né? É o equilíbrio, né? Para não deixar esse cérebro ligado para essas coisas negativas de uma maneira
negativa e enferrujado para paciência, porque tem que ter ao longo da vida, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no RJ. Um ótimo sábado para o senhor. Obrigado igualmente, um abraço a todos.